Jogadores brasileiros que são naturalizados e talvez você não saiba. Seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedo no like e bora pro vídeo. Quando um jogador brasileiro se destaca no futebol, existe um caminho natural, que é ou ir pra Europa e depois seleção brasileira, ou se destacar por aqui mesmo e depois ir pra seleção. Mas existem alguns jogadores que não quiseram esperar a boa vontade dos treinadores brasileiros e foram representar outros países. O primeiro que temos em nossa lista é Pepe. Nascido em Maceió, o jogador foi revelado pelo Corinthians alagoano, passou pelo CRB e logo cedo já foi jogar em Portugal, no Marítimo. Depois teve uma história de destaque no Real Madrid, onde jogou junto com Cristiano Ronaldo. Em agosto de 2007 o jogador se tornou cidadão português e já em novembro foi convocado por Felipão, na época técnico de Portugal, para jogar uma partida contra a Finlândia. O jogador agradou e jogou a Eurocopa de 2008. Hoje ele é jogador do Porto e tem 38 anos. Nosso próximo da lista é Jorginho. O jogador nasceu em Imbituba e com 16 anos se mudou para a Itália. Iniciou sua carreira nas categorias de base do Verona. No futuro, o jogador foi para o Napoli, onde se destacou e ajudou a equipe a ser campeã da Copa Italiana em 2014, com gol salvador na semifinal. O jogador é cidadão italiano desde 2012. Sua primeira convocação para a seleção foi em março de 2016 para 2 amistosos, um contra a Espanha e o outro contra a Alemanha. Hoje ele está no Chelsea e tem 29 anos. Nosso terceiro jogador é Thiago Motta, nascido em São Bernardo do Campo. Quando criança jogava no Ipiranga, mas o clube em que o jogador se tornou profissional foi o Juventus de São Paulo, time da colônia italiana de São Paulo. Na Juventus o jogador foi chamado para a seleção brasileira sub-17 e em um torneio na França chamou a atenção de olheiros do Barcelona e foi por lá que apareceu para o mundo. Na equipe principal só existia uma vaga de volante. O jogador foi escalado logo num jogo contra o Real Madrid para marcar nada mais, nada menos do que Zidane. O jogador foi campeão espanhol com um time recheado de brasileiros. Ele, Ronaldinho Gaúcho, Belete, Edmilson, Silvinho e outro brasileiro naturalizado português, Deco. O jogador jogou uma Copa Ouro com a seleção brasileira em 2003 e depois dali nunca mais foi convocado. Situação essa que fez o jogador sonhar em defender a seleção da Itália. No dia 7 de fevereiro, a FIFA autorizou Thiago a defender a seleção italiana, mesmo tendo defendido oficialmente a seleção brasileira em 2 oportunidades, uma decisão inédita da entidade. Hoje, Thiago é treinador, porém está sem clube após passagem frustrada pelo Gênova em 2019. Agora temos Ricardo Goulart. O jogador nasceu em São José dos Campos e dos 7 aos 14 anos jogou na escolinha do Moreiras Esporte, em sua cidade. Quando fez 15, o jogador foi levado para fazer testes no São Paulo e foi reprovado. O primeiro time profissional do jogador foi o Santo André e com 18 anos ele começou a se destacar. O time onde o jogador passou a ser visto no cenário nacional foi o Goiás, onde ele se destacou demais e logo foi comprado pelo Cruzeiro, onde foi bicampeão brasileiro e ganhou a bola de ouro da revista Placar. O jogador se naturalizou chinês em 2019, é um dos destaques no futebol do país e deve representar a seleção chinesa na Copa de 2022. Hoje ele está no China Fortune e está com 29 anos. Em quinto colocado temos Deco, craque de bola, nascido em São Bernardo do Campo. O jogador foi revelado pelo Guarani e ainda nas divisões de base foi para o Corinthians. Ainda novo, rodou para pegar experiência e voltou ao Corinthians para depois ser negociado com o Porto, clube onde brilhou e foi campeão da UEFA. Depois disso o jogador recebeu várias ofertas de gigantes europeus e escolheu o Barcelona, onde mais uma vez foi campeão da UEFA. Em 2002 o jogador obteve sua dupla cidadania e no ano seguinte foi convocado para a seleção de Portugal. A maior coincidência nesse caso foi que o primeiro jogo e o primeiro gol de Deco foi exatamente contra a seleção brasileira. O jogador marcou o gol da vitória por 2-1. Deco está com 43 anos, se aposentou no Fluminense e hoje é empresário ainda na área do futebol. Nosso próximo jogador é Rafael Tolói, jogador nascido no Mato Grosso e formado nas categorias de base do Goiás. Ele, assim como a maioria, também chegou a ser convocado para a seleção brasileira sub-20 e mais tarde foi vendido para o São Paulo, onde foi destaque pelo São Paulo na conquista da Sul-Americana e em 2014 foi emprestado para o Roma até o meio do ano. Voltou para o São Paulo, se destacou mais uma vez e no final de 2005 foi vendido para o Atalanta. Em fevereiro de 2021, após já morar na Itália por mais de 5 anos, Tolói se naturaliza e a FIFA aceita o pedido do jogador para atuar pela seleção italiana.
No dia 23 de março de 2021, o jogador foi convocado pela primeira vez e em entrevista demonstrou mágoa com a seleção brasileira e disse que jogar com a camisa amarela nunca foi uma opção. Nosso próximo jogador é Marcos Túlio Tanaka. Nascido em São Paulo, na cidade de Palmeira do Oeste, o jogador fez testes no Mirassol e no Cruzeiro, clubes onde não passou. Quando fez 16 anos, ele ganhou uma bolsa de estudos para o Japão, país natal de seu pai. O jogador foi para o Japão com a intenção de terminar o ensino médio e jogar futebol no Shibuya Makuhari. O próprio jogador em entrevista falou que não esperava fazer tanto sucesso no futebol. Em 2004, ele teve sua primeira oportunidade na seleção japonesa, ano que adquiriu a nacionalidade japonesa. Apesar de ser zagueiro, o jogador marcou mais de 100 gols e disputou Copas do Mundo com a seleção japonesa. Ele está com 39 anos e se aposentou em fevereiro de 2020. Nosso próximo jogador se chama Mário Fernandes. O atleta nasceu em São Caetano do Sul. Ele jogava quando criança no São Caetano e ainda nos juniores em 2009 foi comprado pelo Grêmio. No ano de 2012, o CSKA comprou o jogador e depois de 6 anos e o sonho de jogar uma Copa do Mundo, o jogador concluiu seu processo de naturalização e se tornou cidadão russo oficialmente. Uma curiosidade é que o jogador em 2011 foi convocado por Mano Menezes e se negou a jogar pela seleção brasileira. Em 2018 ele jogou a Copa do Mundo, apesar de grande parte da população russa não apoiar a convocação do jogador. Nas quartas de final, ele fez um gol na prorrogação e levou o jogo para os pênaltis, mas de herói virou vilão na mesma partida, quando perdeu o último pênalti e eliminou a Rússia da Copa do Mundo. O jogador hoje tem 30 anos e joga no CSKA desde 2012. Nosso penúltimo jogador é Elkeson, nascido em Coelho Neto, município do estado do Maranhão. Aos 10 anos, o jogador se mudou para Marabá com sua família para jogar em escolinhas e logo chamou a atenção. Aos 14 anos, foi levado para o Vitória. Em 2008, com apenas 17 anos, teve 50% do passe vendido para o Benfica de Portugal. E em 2011, o jogador chegou ao Botafogo e depois de quase 2 anos na equipe, começou sua história no futebol chinês. Elkeson é o jogador que mais fez gols na história do campeonato chinês e logo depois de ser destaque, já levantava interesse da Federação Chinesa para jogar pela seleção. Em 2019, o jogador foi naturalizado e inclusive ganhou um novo nome, Aikessen, e no mesmo ano já foi convocado. Em sua estreia contra as Ilhas Maldivas, a China venceu a partida por 5-0 com 2 gols de Elkeson. Ele está com 31 anos e joga no Guinhazul Evergrande. Para fechar o nosso vídeo de hoje, temos Thiago Alcântara, que na verdade tem nacionalidade tripla. É isso mesmo, Thiago é italiano, pois nasceu na Itália, quando o pai dele, Mazinho, jogava por lá. É brasileiro por causa de seus pais e foi naturalizado espanhol, pois recebeu o convite da seleção da Espanha. Mazinho ainda tentou intervir, indo até a CBF pedindo o apoio da entidade para acompanhamento de Thiago e de alguns outros jogadores. Mas a resposta da CBF foi de que os jogadores que eram formados fora do Brasil não vestiriam a camisa da seleção brasileira. Vale lembrar que o jogador jogou nas divisões de base do Flamengo. Na seleção espanhola ele jogou em todas as categorias e já foi destaque da seleção principal. Hoje ele tem 29 anos e joga no Liverpool. E você, sabe de mais algum craque brasileiro que acabou indo jogar em outra seleção? Deixa aqui nos comentários. Ajude o Camisa 10 a continuar criando conteúdo e torne-se apoiador clicando no botão que aparece aqui embaixo. Meu nome é Alvin e já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.